que o Espírito Santo, né, trouxe ao meu coração, mas que ela veio para me ministrar, mas ela é para você também. Amém? E o título dessa palavra é Enquanto Você Espera. Enquanto você espera. E foi muito engraçado. É sempre engraçado, gente, a forma que o Espírito Santo me traz uma palavra. Eu não sei, mas ele tem senso de humor. Porque ele veio falar comigo que eu iria pregar sobre enquanto você espera. Mas a princípio ele só falou isso. Ele falou, o título da sua palavra vai ser Enquanto Você Espera. Aí eu entendi. O que mais? Ele, fica com isso por enquanto. Enquanto você espera. Aí eu falei, já me fazendo esperar, né? Já está começando a trabalhar isso em mim. Aí eu até cheguei para o Reinaldo e falei assim, amor, Deus já chegou para você te dando o título da palavra antes do que qualquer outra coisa? Aí ele, olha, eu acho que não. Aí eu falei, pois é, porque eu já tenho o título da palavra, mas eu não sei sobre o que é direito, eu não sei o que o Espírito Santo vai falar, mas eu sei que é enquanto você espera. E eu sabia que Deus já estava mexendo no meu coração, já falando comigo nesse sentido, porque eu estou esperando, né, gente? E, na verdade, eu já estou esperando há alguns anos. Então, eu falei assim, eu sei, Espírito Santo, que você, como sempre, vai falar primeiro no meu coração, porque eu ainda estou passando pela espera. E o Espírito Santo começou a falar no meu coração aos poucos. A primeira coisa que ele começou a falar no meu coração é que esperar é muito difícil. Alguém que concorda comigo ou eu só estou sozinha nessa? E esperar é algo muito difícil, né? Esperar é uma das formas, eu diria que tem duas formas que é o nosso exercício máximo da fé, que a gente pratica a nossa fé. É esperar e descansar. Essas duas coisas, esperar e descansar, é quando você mais vai ter oportunidade de exercitar a sua fé. E a gente tem falado aqui de que 2024 é um ano, vai ser um ano de produção de o que? Alguém sabe? De frutos abundantes. Amém? E nós vamos precisar de duas coisas para a gente frutificar. Alguém já sabe aí? Coragem e perseverança. Coragem e perseverança. E o Espírito Santo começou a falar isso no meu coração. E ele falou, olha, eu sei que a igreja vai ter coragem e vai perseverar esse ano. Mas a gente precisa aprender, para poder a gente usar a nossa perseverança, a gente precisa aprender como esperar. Porque perseverar tem tudo a ver com esperar. Tem tudo a ver com permanecer. Amém? E a gente precisa entender que quantas vezes a gente começa algo, começa uma caminhada, e a gente precisa entender que se a gente não perseverar, a gente não aguardar o mover de Deus e ver a nossa vitória, a gente não colhe os frutos. Os frutos estão no final desse processo. O fruto está no final de você perseverar e você esperar. E muitas pessoas, elas começam algo e não importa se elas começaram com coragem, não importa se elas gastaram tempo naquilo, colocaram a energia delas naquilo, o tempo delas naquilo. Se você não perseverar, você não vai colher. A gente precisa perseverar, mantermos firmes, permanecermos, para que a gente então colha. E o Espírito Santo estava falando isso comigo. A não ser que a gente desista no meio do caminho, a gente tem uma promessa de vitória em Cristo Jesus. Você, sabe, eu posso estar falando aqui ao vento, mas em nome de Jesus eu não estou.
Que o Espírito Santo te traga essa revelação e te traga fé no seu coração para você crer nisso. Amém? E o Espírito Santo começou a falar e foi engraçado porque quando o Espírito Santo começou a falar, o Reinaldo até comentou, então acho que Joshua não vai nascer mesmo, né? Porque se Deus te deu toda uma palavra. Aí eu falei, olha, eu não tinha parado para pensar nisso. Eu falei, é verdade, ele me deu uma palavra inteira, então acho que ele não vai nascer até domingo. Então vamos lá, Jesus, porque isso foi um projeto dele. Olha que coisa linda, gente. A gente tinha certeza que ele não ia vir domingo, porque ele tinha dado uma palavra para a igreja, ele queria falar sobre isso com a igreja. Isso é maravilhoso, ele é um Deus vivo. Amém? E aí, o Espírito Santo começou a me fazer refletir em algumas coisas. Se você está anotando, anota aí as 3 perguntinhas que ele me fez. Ele perguntou assim, o que acontece com você? O que acontece com a gente enquanto a gente espera? O que acontece com a circunstância? Vamos lá, gente, essa circunstância pode ser um problema que você esteja passando, pode ser uma direção que você precisa, pode ser um visto que você está aguardando, pode ser um problema familiar, amém? Pode ser uma libertação de um vício, pode ser um crescimento espiritual. Eu não sei o que é a sua circunstância, o que você está querendo, o que você está buscando. Mas o que acontece com essa circunstância enquanto você está esperando? E a terceira pergunta é, o que acontece com Deus enquanto a gente está esperando? E aí eu falei, Espírito Santo, você me fez essa pergunta, você vai responder, né? Você vai me dar a resposta em nome de Jesus, que senão eu não vou dormir. E é claro que Deus nos deu, graças a Ele nos deu a resposta para essas 3 perguntas. E aonde será que está a resposta para essas 3 perguntas? Na palavra, né? Afinal de contas, tudo que a gente sabe, tudo que é direção para a gente, as respostas para a gente estão na palavra de Deus. Amém? Então eu queria ir com você lá em Marcos 4. Quero ler essa passagem que Jesus está falando sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? E as respostas para essas perguntas estão ali, nesse versículo. A gente vai ler junto. Amém? Marcos 4, olha o que Jesus disse. Uma parábola que ele estava contando da semente que cresce. E olha o que Jesus diz. Ele prosseguiu dizendo, o reino de Deus é semelhante a um homem que lança a semente sobre a terra. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer esteja acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Logo que o grão fica maduro, o homem lhe passa a foice porque chegou a colheita. Amém? A primeira coisa que a gente vê nessa passagem aqui é que Deus deu o crescimento e Ele faz produzir o grão. Isso é a primeira coisa que a gente precisa enxergar, church. De que não é pelo nosso próprio esforço que a gente vai conseguir perseverar, esperar e nem usufruir desse fruto. Ele é o próprio Deus que faz isso nas nossas vidas. O que a gente precisa é de ter coragem de semear e de perseverar até a colheita. Essa é a nossa parte. Semear e esperar. Perseverar. Você pode dizer para a pessoa do seu lado, você precisa perseverar, você precisa permanecer, você precisa esperar, você precisa aprender, e hoje é o dia. Hoje vai ser o dia, em nome de Jesus, que isso vai acontecer. Gente, vocês imaginam, a Lili estava falando de pegar uma semente, que é algo tão pequenininho, e ali ele colocou dentro de uma terra e enterrou aquela semente. Ou seja, você já estava vendo algo pequeno.
Você pega aquilo que era pequeno e agora você enterra num lugar e tampa. Ou seja, chegou um momento que você não está vendo mais nada. Esse é o momento da espera. É o momento mais difícil. É o momento onde você não está enxergando nada. Você não sabe o que vai acontecer. Você não sabe se ela está crescendo, se ela não está. Você não sabe, você não tem a mínima ideia. E esse é o momento da espera. Esse é o momento que você vai começar a exercer a sua fé. Você vai começar a exercer a sua fé. Tem um processo aí. E você vai começar a exercer sua fé esperando por algo que você não vê. E quantos de nós aqui, enquanto a gente está esperando, a gente pede o que para Deus? Deus, me dá só um sinalzinho. Só assim, não precisa ser muito, né? Mas só alguma coisa, só para eu ter uma noção, assim, né? E a gente fica pedindo, a gente tem aquela necessidade de ver, de enxergar, de ter alguma coisa para poder, uma luz no fim do túnel. Eu só preciso disso, uma luz no fim do túnel. Ei, você não precisa dessa luz no fim do túnel. A gente precisa entender que a gente não vai... A vontade de Deus para nós, gente, é que a gente cresça em fé. Porque isso é bom para mim, é bom para você. Eu vou falar mais um pouquinho por que isso é bom para a gente. Quando a gente vai falar ali o que acontece com a gente, isso é bom para a gente. Então, entenda que quando Deus não te dá um sinal, não é porque Ele não gosta de você. Não é porque Ele está de mal com você, ou você não está obedecendo Ele. Não, é porque simplesmente Ele quer que você viva pela fé. Porque a palavra fala, o justo viverá pela fé. E fé é não ter sinal nenhum mesmo, é você confiar e crer nisso. Então, o que acontece com a gente enquanto a gente espera? O exercício da fé, essa espera, além de nos levar a um novo nível de confiança e certeza, ela nos leva a produzir várias características do fruto do Espírito. Essa espera vai levar você a produzir paciência, paz, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Dos 9 frutos, né, das 9 características do fruto do Espírito, né, e só na espera você pratica 5 deles. Você produz 5. Quais frutos? Paz, paciência, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gente, então, o que acontece com a gente enquanto a gente espera? O caráter de Cristo está sendo gerado dentro de mim e de você. Essas características é do caráter do nosso Jesus. Isso está sendo produzido em você. Onde você não é mais facilmente abalado pelas circunstâncias. Ele começa a te levar para um nível, quando você começa a esperar, ele vai te levar a um nível aonde você não é mais facilmente abalado pelas circunstâncias. O que você quer para a sua vida? Você quer ser uma pessoa que qualquer coisa que fuja do seu controle, você fica desesperado? Ou você quer ser uma pessoa que, mesmo que as coisas fujam do seu controle, você continua firme, bem, sorrindo e certo de que no final a vitória chega? Então, se a gente não pratica essa espera, se a gente não tem paciência de esperar, de aguardar e perseverar, não tem como você ser assim. Você vai desistir, o processo não vai acontecer. Então, a gente precisa permitir que isso aconteça dentro de nós. Amém? Para muitos, enquanto aquela semente está germinando, são momentos de apreensão, de ansiedade e preocupação. Para muitos, enquanto aquela semente está germinando, enquanto ela não vê nada, aquele é um momento de estresse, de ansiedade, de preocupação, de tristeza. Mas para os membros da Nova Church, não. Para nós, a gente entende que aquela semente, ela precisa dos nutrientes que ela está recebendo, ela precisa
germinar ali, para que no tempo certo a gente coma desse fruto. Posso ouvir um amém? Eu preciso crer que é necessário esse tempo da espera. Eu preciso crer que é necessário esse momento onde ela está germinando, onde eu não vejo nada. A gente consegue entender isso, em nome de Jesus, a gente consegue entender isso, de que é necessário esse tempo. Amém? E o melhor, o Espírito Santo está nos ajudando nesse processo. A gente não está sozinho esperando. Ele está nos preparando para que a gente possa viver o melhor dele. Amém? O que acontece com a circunstância enquanto a gente espera? Estou esperando. O que está acontecendo com a minha circunstância enquanto eu estou esperando? Vamos ler o versículo 27 de Marcos 4? Marcos 4, 27 diz: noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, embora ele não saiba como. O que isso fala ao seu coração? Eu vou ler de novo. Noite e dia, quer esteja dormindo, quer acordado, a semente germina e cresce, mesmo que você não saiba como. Então, o que está falando aqui? Que a nossa circunstância, ela está sendo resolvida. A nossa circunstância está germinando. Embora você não saiba como, porque você não está vendo, ela está sendo cuidada pelo teu Pai. O que acontece com Deus enquanto a gente espera? Olha só o que diz ali. Embora você esteja dormindo ou acordado, a semente germina e cresce. O que quer dizer isso? Embora esteja dormindo ou acordado. Ou seja, não importa a forma com que você está lidando com aquilo. Você pode estar preocupado ou você pode estar tranquilo. Você pode estar, de repente, ansioso ou você pode estar calmo. Você pode estar feliz ou triste. Não importa se você está dormindo, acordado, está triste, está feliz. A semente está germinando. Isso é o que, como Deus está nessa situação, Ele está onde Ele está. Aquilo que Ele prometeu para você, Ele está cumprindo, Ele está fazendo. A ansiedade, a falta de sono, o estresse, ele afeta você, não Deus. Ele afeta o seu físico, ele afeta a sua mente, ele afeta as suas emoções. A ansiedade afeta o seu sono, mas não afeta Deus. A semente cresce e germina de qualquer forma. De novo, a não ser que você desista. Caso você não desista, persevere. Mesmo que você tenha dúvidas, persevere. Mesmo que você tenha dúvida na sua mente, creia no seu coração. Porque tem uma passagem de Marcos que eu pedi para colocar, vamos lá. Marcos 11, 23, eu lhes asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se e atire-se no mar, e não duvidar aonde? Mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Gente, por que será que Jesus fala ali sobre o coração e não crer com sua mente? Porque a mente fala de lógica. E a lógica, ela te diz que um monte não vai sair voando, não é verdade? E cair em outro lugar. A lógica não vai te dizer isso, mas a fé te diz isso. Então, gente, muitas pessoas, eu passei por isso. Eu achava que se eu duvidasse com a minha mente, já não ia acontecer. Quem aqui já teve essa sensação? Eu duvidei e pronto, agora já deu tudo errado, volto do zero. Não! A mente tá a lógica às vezes ela vai contra o que a palavra diz.
Mas eu creio no meu coração que o meu Deus está fazendo germinar aquela semente. Eu creio no meu coração de que aquilo que Ele prometeu para mim vai se cumprir. Então eu exerço a minha fé do coração, é uma revelação, ela sai do meu entendimento superficial da minha mente e ela vai para o meu coração como uma revelação e uma certeza que não importa a dúvida vir, aqui não sai, ela já se tornou uma revelação no meu coração. Ela já está firme, não importa a dúvida vir. Pode vir dúvida, eu creio no meu coração que isso vai se concretizar. A lógica te diz que não tem como você ser curado do nada. Você vai precisar de remédio, tratamento, né? A lógica te diz isso. Só que, gente, quando a gente olha para a palavra, a grande maior parte da palavra, ela vai contra a lógica. Senão eu não vou crer que eu posso ser curado. Eu não vou crer que Deus vai estar resolvendo o meu problema. Eu não vou crer que Ele tem uma solução real para mim. Eu vou crer que eu preciso fazer algo. Eu preciso tomar uma atitude. E aí, se você vive pela lógica, você vai colher pela lógica. Mas se você vive pela fé, você vai colher coisas sobrenaturais. Amém? A lógica diz, dessa vez não tem saída. A fé me diz que Ele abre caminho em um deserto e faz jorrar água em terra seca. A lógica diz, dessa vez eu vou passar necessidade. A fé me diz, o meu Deus suprirá cada uma das minhas necessidades. Então, persevere crendo que Deus está fazendo essa semente germinar. Tenha coragem para continuar se movendo a despeito das circunstâncias. Um amém de verdade? Amém. Amém, Pai. Versículo 28 de Marcos 4. Marcos 4, 28. Gente, o pessoal lá de trás, olha, tá? Nem terminei de falar. A Balane. Vamos dar uma salva de palmas, pessoal, da projeção. Nem terminei de falar, a pessoa já colocou lá. Muito bom. A terra por si mesma frutifica. Primeiro nasce a planta, depois a espiga e, por último, o grão cheio na espiga. O que está mostrando aqui, gente? Que a espera é um processo que tem começo, que tem meio e que tem fim. Lembre-se que Deus está agindo na sua circunstância, no seu sonho, mas principalmente em você. Você é muito mais importante para Deus do que a sua circunstância. A concretização da sua bênção para Deus é rápido, é fácil para Ele. O que Ele quer nesse processo de espera é trabalhar em você. Trabalhar no seu interior. Transformar coisas aqui no seu interior. É um processo. Todas as vezes que a gente vai viver uma bênção, um milagre, a gente passa por um processo. E Deus está fortalecendo você e a sua fé. Durante esse processo, Deus está produzindo algo no seu interior muito maior do que apenas a concretização dessa bênção. Você crê nisso? Eu falo por experiência própria, tá, gente? É muito mais valioso o que Deus está fazendo dentro de mim. Amém? Anota aí. Enquanto você espera, o que eu faço? Enquanto você espera, creia que todas as coisas cooperam para o seu bem. Anota isso. Enquanto você espera, louva e agradeça. Agradeça pela fé. Agradeça antecipadamente. Se movimente em fé. Mesmo que o bebê ainda não tenha saído do seu ventre, prepara o quartinho.
Compra as roupinhas. Age em fé, age como se aquilo ali fosse acontecer. Se movimenta em fé enquanto você espera. Descanse. Quando você sente que tem que descansar, que você fez o que você tinha que fazer, agora é o momento de descansar e esperar mesmo. Conte com o favor de Deus na sua vida. Gente, conte com o favor de Deus na sua vida. Eu estava conversando com uma pessoa no começo dessa semana, e ela estava me contando que o filho dela conseguiu uma bolsa de estudo na Georgia University 100%. E ela falou que o valor que ele recebe para pagar a bolsa dele na Georgia University, dá para pagar a faculdade e sobra dinheiro. E ela falou para mim, eu nunca teria condições de dar isso para o meu filho. Cara, quando ela falou aquilo, eu fiquei assim, gente, que é contar com o favor de Deus? Porque eu fico vendo, às vezes, pais e mães desesperados, guardando dinheiro para a universidade dos filhos. Numa ansiedade, numa preocupação de que talvez não vão ter condições. Aí vem Deus e dá uma bolsa de 100% para a pessoa. Aí tu imagina o pai que ficou ansioso e preocupado durante 20 anos, lá guardando $100 por mês, sem conseguir ainda pagar uma faculdade para o filho, se desdobrando, fazendo com o seu braço, o que Deus fez com alguém que estava crendo e contando com o favor dele. Então, assim, é claro que a gente tem que fazer a nossa parte, certo, gente? A gente tem que guardar dinheiro sim, a gente tem que investir sim, não estou falando contra isso jamais, amém? Só que a nossa esperança não está só nisso. Eu não vou ficar ansioso e preocupado que talvez eu não tenha condições de pagar uma universidade para o meu filho, porque eu conto com o favor de Deus na minha vida. E o favor de Deus te faz chegar, faz os seus filhos chegarem em lugares que você jamais conseguiria fazê-los chegar. Posso ouvir um amém? Fortaleça a sua fé enquanto você espera. Como que eu fortaleço a minha fé? Como que eu fortaleço a minha fé? Nossa, gente, calma aí. Ouvindo a palavra. A palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. Então, fortaleça a sua fé, ouvindo a palavra. Isso aqui que você está fazendo hoje, você está fortalecendo a sua fé. Crie expectativas alegres. Deixa eu te falar, a fé, ela não é uma força que anda isolada. A fé é acompanhada de amor, a fé é acompanhada de esperança, a fé é acompanhada de alegria. Ela não trabalha sozinha. Então, coloque alegria, expectativa, esperança na sua fé, enquanto você espera. Isso é importante. Amém? Sabe, durante a espera, talvez venham alguns pensamentos de ansiedade e culpa. Estou falando isso por experiência própria. Que virão dizer a você assim, ó, se você tivesse feito aquilo, ou se não tivesse feito isso, você já poderia ter alcançado essa bênção. Quantas vezes não vem uma mentalidade de, se eu tivesse feito aquilo, se eu tivesse... Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A palavra se, não serve para nós filhos e filhas de Deus. Posso ouvir um amém? Se, não é pra gente. Como assim se não é pra gente? Não é pra gente, porque primeiro, se você tivesse feito isso, aquilo, isso é condenação e culpa. Está trazendo culpa, está trazendo condenação. E quem é o nosso acusador? Satanás. Então, primeiro, nós, filhos e filhas, a gente não aceita culpa e condenação sobre nós. Amém? Depois, nós somos guiados pelo Espírito. Se você é guiado pelo Espírito, você é filho de Deus. Se você é filho de Deus, você é guiado pelo Espírito Santo. Nós somos guiados, amém? Por que o outro motivo pelo qual o se não faz parte da nossa vida? Porque mesmo que a gente tenha dúvida, se fizermos a escolha certa, Deus recalcula a rota e mostra um novo caminho.
certo motivo pelo qual o se não faz parte da nossa vida. Algumas coisas precisavam ter acontecido daquela forma, naquele tempo, sim. Sabe, eu quero voltar um pouquinho para o terceiro, porque as pessoas, gente, os filhos e as filhas de Deus, eles ficam tão neuróticos com essa questão de se eu não fiz o que Deus me mandou, meu Deus, acabou minha vida. Vai que eu fiz algo que não era vontade de Deus. Vai que eu tomei uma decisão que não era o Espírito Santo. Vai que... Ei, calma, você é dirigido pelo Espírito, você tem a mente de Cristo, Paulo fala. Caso você não tenha seguido uma direção do Espírito, está tudo bem. A única coisa que você precisa ter é a humildade de falar, pai, eu acho que não era a tua vontade. Eu acho que eu tomei uma direção que era a minha vontade. Me perdoa, eu errei, recalcula a rota para mim. Existe graça para você. Por causa do amor de Deus por você, existe graça para você, para Ele recalcular a rota para você e transformar aquilo que era mal em bem. Você crê nisso? A gente sabe disso porque a gente sabe que Ele nos ama e que Ele tem bons planos para nós. Amém? Nessa espera, eu não sei se já aconteceu com você, mas houveram situações que me pegaram de surpresa nessa espera. Eu não sei se já aconteceu com você, de você estar esperando algo, e aí de repente você descobre que algo que você poderia ter feito alguma coisa para evitar, mas por você não saber, e ninguém ter te dito, você não teve a oportunidade de ter feito algo. E aí você se sente prejudicado, tipo assim, caramba, se tivessem me dito isso, se tivessem me dito aquilo, eu poderia ter feito algo, mas não me falaram, agora eu estou prejudicada nessa espera, agora eu vou ter que esperar mais, ou agora eu vou ter que refazer tudo de novo, agora eu vou ter que começar do zero. Eu estou me sentindo prejudicada, ninguém me avisou, por que ninguém me avisou? Se eu soubesse, gente, isso aconteceu comigo nessa espera. E eu fiquei mal, e eu chorei, e eu falei, que mundo injusto. Por que não me avisaram? Gente, o Espírito Santo naquela hora me deu um tapa com luva de pelica, que fala? Como que é? Ele fez isso comigo. Um tapa suave. Ele falou para mim, ei, você foi pega de surpresa. Eu não fui. Eu estou cuidando de você, mesmo que você não saiba o que está acontecendo. Mesmo quando você não sabia que você estava sendo prejudicada, eu estava sabendo. Fica tranquila, sou eu que cuido de você. Você não é cuidada pelas circunstâncias da vida. Eu estou cuidando de você e da sua família. Eu estou cuidando de você, eu estou cuidando do Joshua. Então não se preocupa, porque você pode ter sido prejudicada, mas eu estou no controle da sua vida. Então não se sinta prejudicada, porque você tem a mim. E eu falei, meu Deus, Pai, obrigada Espírito Santo, porque como é bom a gente saber que a gente não está sozinho, Ele está cuidando da gente. Ele está cuidando de você. Amém? Versículo 29, assim que as espigas amadurecem, o homem imediatamente lhes passa a foice, pois é chegado o tempo da colheita. Isso aqui nos traz a certeza e a convicção de que quando a gente espera e persevera, nós vamos colher. A vitória é certa. Não abra mão, gente, meu Deus, deixa eu falar aqui. O Espírito Santo está falando que várias pessoas precisam ouvir isso. Não abra mão dos planos de Deus para a sua vida. Ele falou que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Persevere, creia, tenha alegria, tenha expectativa, tenha esperança de coisas boas. Muda o seu mindset, muda a sua mentalidade. Creia que Ele te ama. Que
você pode não saber como diz no versículo, embora não saiba como, essa semente está germinando. O teu pai te ouviu, ele sempre te ouve. Até cansei, gente, é difícil. Nesse estágio tem que ter muito fôlego. Amém. E eu estou indo para o final e eu queria compartilhar essa passagem que está lá em João 11, que eu amo, que é uma passagem que fala sobre esperar. João 11, olha que Jesus, com certeza que muitos já conhecem, quem já conhece a história de Lázaro. Se você não conhece a história de Lázaro, você já ouviu aquela música, né, que eu não vou cantar. Baixe essas expectativas. Mas essa é a história de Lázaro. Tem alguém que quer cantar? Se alguém quiser cantar, gente, eu chamo aqui, hein? Dou-lhe uma. Alguém levanta a mão do amiguinho aí, vai. Dou-lhe duas. João 11, olha lá o que diz. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. A mesma Marta, por que estás inquieta, lembram? E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os pés com os cabelos. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte. É para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela e Lázaro. De novo, olha como a palavra fala assim, ó, ele amava elas. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Alguém me explica isso? A gente está vendo que Jesus amava Lázaro, amava as irmãs. Era um caso de vida ou morte. Jesus decide ficar por 2 dias a mais. Alguém consegue explicar isso? Vocês estão entendendo como a palavra está mostrando aqui para a gente que Jesus, ele não era movido pelas circunstâncias? Ele não era movido pela aflição? Ele era movido pelo tempo de Deus? Esse é o primeiro ponto que a gente já começa a enxergar aqui, né? Jesus não agiu de forma impulsiva. Olha o versículo 7. Depois que ele ficou os 2 dias, disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judéia. Aí eu vou pular para o versículo 17, porque a gente não tem tempo aqui para ler toda a história, a passagem, eu vou pular alguns versículos. Versículo 17. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Agora me diz uma coisa, não está batendo aqui. Na lógica, não está batendo. Jesus disse que Lázaro não morreria. Não foi isso que ele falou? E agora, quando ele chega lá, Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Gente, vocês estão entendendo que se a gente olha com olhos naturais e da lógica, talvez ter esperado 2 dias não foi uma boa opção? Talvez Jesus deveria ter se preocupado mais? O que vocês acham? Vocês não acham que talvez Jesus deveria ter se preocupado um pouquinho mais? Não ter esperado? No natural, era impossível daquela situação mudar. Já era tarde demais. Lázaro já estava há 4 dias naquele sepulcro. Versículo 18. Betânia estava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor,
se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Gente, quantos de nós, às vezes, já estivemos no lugar de Marta aqui e dissemos isso? Jesus, tarde demais. Não dá mais. Não dá mais, não tem mais nada o que fazer. Cadê você, Deus? Marta devia se perguntar, cadê você, Jesus? Agora você chegou, agora já é tarde demais, agora eu não tenho o que você fazer na minha vida. Já está tudo já bagunçado, não tem mais o que fazer. Você não poderia ter impedido, Jesus, que isso acontecesse? Quantos de nós já nos perguntamos isso? Era a mesma pergunta de Marta ali. Jesus, por que você não evitou disso acontecer? Estava nas suas mãos. Era só na hora que você escutou a notícia ter vindo. E depois você diz que me ama? Ama minha irmã, ama meu irmão? Ei, não são esses questionamentos que às vezes vêm na nossa mente? Deixa eu falar uma coisa para você, não importa se Jesus está num tempo diferente do seu, isso não tem nada a ver com Ele te amar ou deixar de te amar. Ele simplesmente te ama, ponto. Creia nisso, o tempo dele pode ser diferente do seu tempo. Isso não significa que Ele não te ame. A gente vai ver isso aqui mais para frente. Versículo 33. Ao ver chorando Maria e os judeus que a acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, respondeu eles. Versículo 35, Jesus chorou. O pessoal que ouve, às vezes, Racionais, está aí com a música na cabeça. Gente, Jesus chorou porque ele ficou preocupado. Jesus chorou mostrando compaixão, de que ele entende a nossa dor. Ele não estava preocupado. Ele não estava aflito. Versículo 36, então os judeus disseram, vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? Gente, quantas vezes a nossa própria mente fica se perguntando, cadê aquele Deus que me prometeu prosperidade? Cadê a cura no meu corpo agora que eu preciso? E algumas pessoas falam, cadê o seu Deus da paz? Você está ansiosa por quê? Você não tem um Deus de paz? Ué, o Deus que te dá paz não pode te curar? Gente, esses pensamentos todos, essas pessoas todas têm que voltar para o quinto subsolo do inferno, que foi de onde veio. Porque não são pensamentos de Deus para você. Você precisa rejeitar esses pensamentos. Posso ouvir um amém? A gente precisa repreender esses pensamentos. Porque eles não vêm da parte de Deus. Isso tudo são dúvidas para que você possa duvidar do que Deus é capaz de fazer, do amor dele por você. Creia que Deus te ama e Ele cuida de você. Mesmo que você não entenda, apenas creia. E sabe o que eu estava pensando também? As pessoas ali estavam esperando uma cura, mas Deus tinha uma ressurreição para fazer. Às vezes a gente quer só uma cura e Deus quer te trazer uma ressurreição. Deus quer fazer uma ressurreição na sua vida. Deus quer te fazer morrer com Ele, nascer de novo com Ele. Algo completamente novo. Versículo 38, Jesus outra vez profundamente comovido foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E ele disse, tirem a pedra, disse ele, disse Marta, irmão do morto, Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus, não lhe falei que se você cresce, veria a glória de Deus? Fala para a pessoa que está do seu lado. Não lhe falei que se você cresce, você veria a glória de Deus?
que se você fizesse algo, que você jejuasse, eu não disse que se você se esforçasse, eu não disse que, ele disse, eu não disse para você que você precisava apenas o quê? Crer. Às vezes a gente complica e quer transformar essa espera numa coisa que é responsabilidade minha. A sua responsabilidade, a sua parte é crer que Ele está fazendo, que Ele vai fazer. Ele falou, mas é possível, eu não te falei, você não está me ouvindo. Você não está crendo no que eu estou falando. Se você apenas crer, você vai ver a glória de Deus. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sabia, isso aqui é muito... Eu sabia que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui para que creia que tu me enviaste. Gente, Jesus está mostrando aqui de novo que Ele sempre nos ouve. Ele teve que falar isso para que as pessoas crescem que Deus tinha enviado Ele, mas Ele falou, Pai, eu sei que você sempre me ouve. Por isso que aqui a gente fala que a gente ora, a gente pede uma vez. Depois disso a gente agradece. E a gente descansa nele. Por quê? Porque eu sei que Ele me ouviu. Ele sempre me ouve. E a gente precisa entender isso, que o nosso Pai, Ele ama nos ouvir, Ele te ouve, Ele ama responder as nossas orações. Ele é um bom Pai. Ele é um bom Pai. Às vezes a circunstância faz a gente pensar que é tarde demais. Não caia nessa armadilha. Saiba que Deus não está atrasado e nem adiantado. Está tudo no tempo certo dEle. Deus, Ele é o Senhor do tempo. Ele faz as coisas acelerarem numa velocidade que você jamais viu. Ele faz as coisas atrasarem. Ele faz o sol parar. Não foi assim com Josué? Ele é o Senhor do tempo. É Ele que manda no tempo. Não tem processo, não tem pessoa, não tem acontecimento que dite a sua vida. Não é o tempo que controla a sua vida. É Deus quem controla a sua vida. Então, creia nisso. Para algumas pessoas, caramba, é tarde demais. Não é tarde demais para o nosso Deus. Nunca será. Creia, apenas creia. E você verá a glória de Deus. Amém? Hebreus 6:15 diz, então Abraão esperou com paciência e recebeu o que lhe fora prometido. Versículo 18 ao 20 diz, a promessa e o juramento não podem ser mudados, pois é impossível que Deus minta. Portanto, nós que nele nos refugiamos, estamos firmemente seguros ao nos apegarmos à esperança posta diante de nós. Que esperança é essa? É o que ele está falando ali, as promessas de Deus e o juramento que Ele nos fez não podem ser mudados. E essa esperança, é o versículo 19, essa esperança é uma âncora firme e confiável para a nossa alma. Gente, as promessas de Deus que hoje se tornaram o que para nós? Herança em Cristo Jesus. Não são mais promessas, não vai acontecer, aconteceram em Cristo Jesus. E ela é sua herança agora. Todas elas, a palavra diz que não podem ser mudadas. Porque Deus não mente. E é nisso que a sua esperança precisa estar ancorada. É isso que te fortalece, te firma e te deixa seguro em momentos difíceis. Não, Deus não mente. E é isso que faz com que as suas emoções, seus sentimentos, quando a coisa acontece do jeito que você não imaginava, às vezes eles querem sair à deriva, né? Igual uns loucos, desesperados, como o mundo está. Não é isso? Ei, o seu coração está firmado numa âncora firme, que não permite que as suas emoções, que os seus pensamentos saiam à deriva desse mar. Desse mundo onde as pessoas não têm certeza de nada, onde elas estão confusas, onde a vida delas está apoiada em coisas. A sua alma está ancorada na esperança que é a herança que Jesus
prometeu para você. Eu queria ler por último Isaías, que é quase que um resumo de tudo isso que o Espírito Santo falou com a gente. Isaías 40, do 28 a 31, que diz: será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Você pode dar uma salva de palmas à palavra de Deus? Essas são as promessas de Jesus para nós. Creia e confie nisso. Não faça isso por mim, não faça isso por alguém, mas escute a voz do teu Pai que fala hoje com você. Apenas creia. Teu Pai te ama, Ele cuida de você. Ele não vai deixar você sozinho nunca. Não importa onde você está. Uma vez a gente conheceu uma missionária que morava na Armênia. Eu conto isso para muita gente. Não sei se você já ouviu te contar isso, mas foi impactante pra gente. A gente estava lá na Nova do Rio, no Nova Coffee de lá, da Nova do Rio. E a gente teve o prazer de conhecer uma missionária que morava na Armênia. E aí eu lembro certinho do Reinaldo perguntando para ela: cara, como que é morar na Armênia? Uma cultura tão diferente, um lugar tão, né? E ela falou: como assim? É ele morar lá, uma cultura, um lugar que você não sabe direito como que são as regras, como que funciona nada. E ela falou: ué, morar como qualquer lugar quando a gente tem Jesus. Aí a gente sentiu aquela dor no estômago assim, né, Reinaldo? Peraí que eu já volto. E aquilo eu falei assim: uau, é isso, sabe? Quando a gente tem Jesus, Ele está com a gente, não importa onde a gente esteja. Ele tem planos bons para você, não importa onde você estiver. Eu fui para um lugar que parece que é o deserto. Ei, Isaac cavava, onde ele cavava no deserto surgia água. Deus é com você aonde quer que você vá. Não é um lugar, não são as pessoas, não são as regras daquele país que mudam a sua vida. Quem transforma a sua vida é Deus, é Jesus. Morar na Armênia, morar nos Estados Unidos, morar no Brasil, morar no Japão, não importa para onde Ele te leve, Ele está com você. Não é sobre pessoas, não é sobre situações, é sobre Ele estar comigo. Aonde Ele está, eu estou bem. Porque eu tenho certeza do amor dEle por mim, eu sei que Ele é fiel. E cada vez que a gente persevera e espera, Ele mostra a sua glória para nós. Porque Ele é fiel, aquele que prometeu é fiel para cumprir. O que eu preciso fazer? Creia. Creia, espere, persevere, permaneça para que você possa colher os frutos. Não seja aquelas pessoas que desistem o tempo todo de tudo. Essas pessoas nunca conseguem colher nada. Permaneça, confie. Amém?